E mano, tá tudo bem, cara? Tá tudo bem contigo? Vamos bater um papinho aqui sobre a vida. A verdade, cara, eu tenho que parar com isso, esse negócio de a verdade. Nós precisamos entender que nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que nós planejamos, sabe? Falando isso, eu consigo enxergar Abraão. Por que eu enxergo Abraão? Porque assim como todos nós, Abraão também tinha planos, Abraão tinha projetos, Abraão tinha casa, tinha família, tinha tudo já estruturado. E eu acredito que ele tinha planos para. Ele tinha metas, ele tinha objetivos pessoais. E de repente, a voz de Deus chega até ele e fala assim: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não chegou perguntando para Abraão o que Abraão tinha de meta, o que o Abraão precisava, o que o Abraão queria fazer no próximo ano ou nos próximos dias. Simplesmente chegou com a palavra. Até porque Deus não precisa de da nossa interferência para poder fazer algo, porque ele é Deus. Eu não tenho dúvidas disso. E por que que eu lembro de Abraão ao falar que nem sempre as coisas são do jeito que nós queremos ou do jeito que nós imaginamos? Por causa disso, cara. A ideia aqui não é mostrar que Deus ordenou Abraão sem querer saber o que ele queria. Não, mano. É chamar a atenção, é trazer a sua atenção, é que Abraão obedeceu sem questionar. Abraão simplesmente obedeceu, tá ligado? Sem querer saber, sem se importar com os planos, os projetos que ele já tinha planejado, que ele já tinha orquestrado. Então, de repente, não é sobre o que nós precisamos pensar, não é sobre o que nós queremos ou planejamos ou as coisas acontecem como nós queremos, não. Nós precisamos questionar o nosso nível de obediência, porque existem certos acessos que só serão liberados mediante a nossa obediência. Existem certas muralhas, certas montanhas que vão ser derrubadas, vão ser ultrapassadas mediante a nossa obediência, pô. Existe uma frase legal que eu aprendi no militarismo, que é: primeiro você cumpre, depois você pondera. Primeiro você cumpre e depois você questiona, você tenta entender, você pergunte. Tem momentos que não vai ser necessário você entender, porque quando você toma a posição de obedecer, as coisas já começam a ficar claras para você, o porquê que você tá vivendo tal coisa, é, é, por quanto tempo você vai viver, ou o que você já começa a entender, a enxergar o que tá para vir, saca? Então nós precisamos não questionar a Deus por ele não se importar com as nossas demandas, com as nossas dificuldades ou com os nossos planejamentos, mas sim nós precisamos nos atentar ao nosso nível de obediência. Será que se Deus mandasse você se levantar agora, largar tudo que você tem e ir para um lugar que você nem conhece, você faria? Trazendo nos dias de hoje, se Deus te acorda um dia, beleza, Londres, legal, Estados Unidos, legal, mas se Deus te manda lá pro Afeganistão, lá pra África, lá pra países que você não vai ter, não vai ter, como é que fala? Não vai ter benefícios em ir, sabe? Porque eu digo benefícios porque você vai pra Londres, no nosso caso, né, brasileiro, nós vamos pra Londres, poxa, a moeda lá é 7 para 1. Uma libra é R$ 7. Poxa, benefício top. O cara trabalha lá, poxa, poder de compra. O cara trabalha uma semana e consegue comprar um iPhone. Vive bem, compra bem, come das coisas bem. Estados Unidos, a mesma coisa. 5 para 1, 6 para 1, não sei. 5,50. Então, essas terras realmente têm benefício, mas imagina a África. Imagina um país onde, lá na Venezuela, agora vai dar uma mudada, mas imagina você indo pra lá na época de ditadura, pessoas morrendo,
sabe? Você não vai ter um benefício ao obedecer essa ordem. Porém, o seu nível de obediência é o que vai ditar conforme você vive. Você pode estar no pior país que for. Se você se sujeitar, se você se submeter às vontades de Deus, ele vai te sustentar, pô. Porque você obedeceu. Cara, Deus é bom independente de qualquer coisa. Ele não muda, a natureza dele não muda, sabe? O que vai definir o que nós vivemos em Deus é o nosso nível de obediência, cara. E eu falo isso porque eu tô vivendo isso, sabe? Eu tô vivendo certas coisas que eu não precisaria estar vivendo. Porém, o meu nível de obediência me colocou aqui. Eu me posicionei em obediência, eu recebi um chamado, resolvi obedecer. Realmente, nós precisamos questionar o nosso nível de obediência, sabe? Será que nós realmente confiamos em Deus ou confiamos naquilo que Ele pode, somente naquilo que Ele pode fazer? Nós acreditamos num Deus que, ou melhor, a gente acredita na provisão do Deus provedor ou a gente acredita no Deus provedor? Eu vi um amigo meu, Bispo Caio, falou que ele passou por uns tempos, por uns maus tempos, e ele me falou a seguinte frase: cara, antes eu vivia de provisão, agora eu aprendi a viver do provedor. E realmente, cara, faz muito sentido, porque vão ter momentos na nossa vida que nós vamos obedecer e Deus vai querer nos testar um nível a mais, tá ligado? Obedecer pra gente já não é o problema, então, poxa, beleza, ele já não vê dificuldade em obedecer, então vamos dar mais um grauzinho, pum. Aí permite que a dificuldade chegue. Só que é nessa daí que você vai o quê? É nessa daí que ele descobre. Vai questionar, vai continuar firme, vai continuar adorando, vai continuar entregando o melhor de si. Provisão, cara, provisão acaba, pô. Deus proveu uma cesta básica, a cesta básica vai acabar. Mas quando a gente vive do provedor, não. Ele é uma fonte inesgotável, meu irmão. Ele é uma fonte inesgotável. Os recursos dele não se acabam. Um dos maiores desafios de um cristão, um dos maiores desafios do crente, é confiar plenamente em Deus. Quando eu digo confiar plenamente, é plenamente, cara. É confiar 100% com tudo aquilo que você tem, saca? Se Deus te prometer que você vai ter um carro, é você ir tirando a habilitação, já olhando carros, porque você tem certeza que Deus vai fazer. Se Deus falou que vai te abençoar com uma casa, é você procurar a casa, é você olhar, sabe, preço de material de construção para poder construir sua casa, porque você tem a certeza de que vai ter a sua casa. Confiar plenamente em Deus, mano, é Deus falar que vai te sustentar, que vai te prover, e você simplesmente relaxar, sabe? Confiar. Em nenhum momento a preocupação deve vir na sua mente, porque você tenha uma confiança plena em Deus. E eu arrisco dizer que entre 70 e 85% dos cristãos, dos evangélicos de hoje em dia, eles não confiam plenamente em Deus. A maioria estão preocupados em fazer acontecer com as forças dos próprios braços, estão preocupados em buscar primeiro o reino dessa terra, das riquezas dessa terra, e acaba que Deus, sabe, vira apenas um culto de domingo, um culto de meio de semana, uma oração no fim do dia. E se tiver oração no fim do dia, eles não vivem como se esse mundo fosse acabar e daqui a algum tempo, que nós não sabemos, nós vamos morar no céu. Existe um mandamento que Deus nos deixou, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele que tem o Senhor como pastor, ele
não tem falta de nada, porque o pastor cuida de suas ovelhas e Deus, ele sabe muito bem como cuidar de nós. Então, cara, confiar, ter uma confiança plena em Deus acaba sendo um exercício que nós necessitamos fazer, sabe? Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós necessitamos exercitar a nossa fé diariamente, sabe? Fazer com que as bênçãos de Deus nos alcancem. Mas para as bênçãos de Deus nos alcançar, nós precisamos estar no caminho das bênçãos de Deus. Não adianta nós estarmos num caminho diferente e querer que as bênçãos cheguem até nós. Ou melhor, não adianta a gente estar fora do caminho e querer que as bênçãos cheguem até nós. Nós precisamos estar no caminho da bênção para que a bênção nos alcance. Eu sempre acreditei em Deus e nas maravilhas que Ele faz. E sempre vivenciei, vi os milagres que Ele operava. Só que quando nós somos os geradores ou o provocador desses tais milagres, a parada aperta. Porque você entende que a maioria dos milagres que Jesus operou nessa terra foi em ambientes desfavoráveis, sabe? Em ambiente de desconforto. Como assim, Joel? Pensa aí em alguns dos milagres que Jesus fez. A multiplicação dos pães e peixes foi um ambiente desconfortável, um ambiente desfavorável. A multidão estava com fome, não tinha da onde buscar pães e peixes para poder alimentar a multidão. Jesus vai e multiplica. Vamos botar aí a mulher do fluxo de sangue. Era uma situação desconfortável. Ela não poderia estar no meio da sociedade. Saiu em virtude de Jesus e ela foi curada. Então, cara, a maioria dos milagres que Jesus operou foi em momentos desconfortáveis, em momentos desfavoráveis. E quando a gente confia em Deus para poder vivenciar tais milagres, nós também estamos sujeitos a entrar nessas situações de situações desconfortáveis, situações desfavoráveis. Então, quando nós optamos por vivenciar essas certas coisas, nós estamos propícios ou estamos aptos a viver, como diz os mais antigos, nós estamos aptos a viver maus um bocado. Então, cara, e é geralmente nesse momento que a nossa fé é mais abalada, porque nós depositamos toda a nossa fé que nós achamos que nós temos em Deus e as coisas não acontecem como nós esperávamos ou como nós almejávamos. Aí começa a vir a dúvida: poxa, será que Deus está comigo? Será que Deus esqueceu de mim? Será que realmente é Deus que está falando comigo? E quando você começa a questionar no meio do trajeto, no meio do processo, você atrasa aquilo que você tem para receber. Exemplo disso, o povo de Israel, quando foi liberto, eles andaram no Egito por muito tempo, rodearam a terra prometida por muito tempo, simplesmente pelo fato de não estar 100% confiante naquilo que eles tinham para receber. Então, vamos exercitar na nossa fé. Vamos começar a confiar plenamente em Deus. 100% do nosso ser. Sabe? Vamos de fato viver aquilo que Deus tem para nós, para que nós alcancemos toda a riqueza, toda a manifestação da glória de Deus que Ele tem preparado para nós. Eu digo manifestação da glória de Deus porque existem coisas que acontecem nas nossas vidas que
aos olhos de quem vê de fora, não consegue entender o porquê você vive tal coisa ou como você vive tal coisa. Mas para quem tá de dentro, para quem tá de perto, para quem tá perto de você, sabe que foi a graça e a glória de Deus que te ajudou, te capacitou a alcançar certas coisas. Então é isso, mano. Tenha confiança plena em Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa ou do que a gente imagina. Não, pensa e imagina é a mesma coisa. É muito maior do que pedimos ou pensamos. É isso.